The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. A história real que vamos trazer hoje é sobre a casa mais assombrada de todo o mundo, ou seja, a Mansão Winchester. Poderão seguir o nosso podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. Eu sou Sara Tapes. Sara, estás preparada para o episódio que vamos ter hoje? Não muito. E muito nervosa? Muito. Muito nervosa, especialmente que foi a tua pesquisa, né? E a tua primeira participação aqui no podcast. Exatamente. E vamos ver se não desiludimos ninguém, não é? Os ouvintes vão gostar, por isso. Vamos lá começar. Vamos. Neste episódio, como já dissemos, vamos falar sobre uma mansão gigante. Gigante porquê? Porque tem mais de 100 divisões e todas elas com uma construção estranha e sem qualquer sentido. Divisões que foram exigidas por milhares de almas que, segundo o que sabemos, assombraram Sarah Winchester. Talvez seja por isso que a consideram a mais assombrada do mundo. Mas para entendermos a história que nada de real parece, vamos ao início. Bora lá. Toda esta história começa no século XIX, com a família Winchester, mais conhecida pelo seu fabrico de armas de fogo. Armas estas que foram usadas, essencialmente, para a conquista do oeste dos Estados Unidos, matando milhões de populares inocentes. Ok, começamos bem. Logo ao início é logo montanhas de populares inocentes e talvez que quem não sabe, ou quem saiba, talvez nativo-americanos. Exatamente. Quem liderava toda esta construção era Oliver Winchester, que mais tarde se juntaria ao seu neto William, que é quem nos interessa para esta história. Então William casa-se com uma mulher chamada Sarah, que se mudou para a sua casa logo que começou o seu casamento, logo no começo do casamento. Dizia sentir presenças espirituais e fantasmas que estavam a assombrar o edifício e a ela. Ok, começaram bem. Logo no... assim que mudou para a casa Exato. nova, é para aquecer. Casaram-se e pronto, bora lá. Bora lá começar a coisa. Ok. Passados 4 anos, o casal teve a sua primeira filha, a Annie, que após 4 meses do seu nascimento, ela morre de marasmo. O que é um marasmo? Então, para quem não sabe o que é o marasmo, que eu também não sabia e fui pesquisar, é Oh, muito bem. Claro, eu faço o trabalho todo. É uma desnutrição grave observada em crianças que possuem o peso muito baixo do esperado para a sua altura e idade, e isso faz com que elas percam a massa muscular e a gordura. E coitadinhas. Ok. Exato. E mais a mais naquela altura não havia os tratamentos que existem hoje. Pronto. Claro, a criança morreu logo aos 4 meses, porque não é? Yeah. Já na altura nem sequer sabiam o que é que isto era. Exato. Pronto. Para Sarah, desculpa, aquilo tinha sido consequência da assombração, claro, que a família sofria naquela casa, ou seja, a primeira maldição da família. Ok. Ou seja, isto era culpa de toda a maldição da família. Depois desta morte, veio a vez de Oliver, o fundador da empresa Winchester Repeating Arms Company, que era o nome da empresa. Ok. Passando todo o património para William. Passado um ano de posse, morre de tuberculose. Estão com sorte. Exato. Ou seja, todos os Winchesters morreram. Nesta fase já 3 membros da família tinham morrido, num curto espaço de tempo, o que alimentava mais a ideia de Sarah quanto à suposta maldição. Quem herdasse a empresa mais tarde ou mais cedo teria a sua sentença. Pois, eu também compreendo um bocado o pensamento dela, né? Porque se isto acontece em tão pouco espaço de tempo, 3 pessoas falecerem, mete qualquer Exato. pessoa a pensar no assunto, mesmo que não acredite nisso, não é? Exatamente. Enfim. Como Sarah era a última Winchester de nome, a empresa foi parar às suas mãos. Viúva viu-se sozinha naquela casa, onde sempre sentiu presenças e energias sobrenaturais. Quando tudo começou a piorar. Pior ainda. Além do que já se passou, ainda piora mais. Ok, bora lá. E o que é que aconteceu? Por que não? É, não é? Exato. O sentimento de presenças começou a ficar mais forte. E Sarah sentia que estava a ser literalmente perseguida, além de ouvir vozes que pareciam estar a tentar comunicar com ela. Ok. Fantástico. Toda aquela situação começou a pôr Sarah louca
e no último desespero procurou a ajuda de um médium chamado Adam Cons. Uhum. Este confirmou que Sarah estava a ser atormentada não por uma, mas por todas aquelas que foram sacrificadas pelas armas Winchester. Ainda por cima. Exato. Já não Agora, bastava ter aquelas histórias que nós ouvimos falar das assombrações, que é só uma alma, um fantasma, um espírito, whatever. Ela está a levar com todas as que as armas mataram. e lembrando que dissemos anteriormente que foram mortas milhões de populares inocentes, não é? Pois, Pronto. pois, Com esta pois. situação fora do controle, a Sarah foi aconselhada pelo médium a mudar de casa. Uhum. Talvez essa fosse uma das soluções para encontrar finalmente a paz, mas não. Por incrível que pareça, as almas seguiam-na para qualquer casa, sítio ou localização que ela tentasse escapar. Ui, Então ainda a por única cima. solução. Exato. Desculpa ter interrompido. Não faz mal. Então a única solução, segundo o médium, Uhum. era mudar-se para uma casa suficientemente grande onde pudesse abrigar todas estas almas e só assim a Sarah teria a sua paz tão desejada. Ok. Então ela tinha que se mudar ainda para uma casa maior só porque as almas queriam. Exato. Por que não? Pois, porque não, né? Tá bem, vamos lá à minha parte daqui da pesquisa. Então, em 1886, a Sarah mudou-se para a Califórnia e comprou uma simples casa de campo com 8 divisões. Para uma família seria talvez mais do que suficiente, não é? Mas para Exatamente. milhões de almas assim um bocado chateadas com a vida e com ela e com a família dela, possivelmente não era bem assim. Eu não sei o que é que lhe passou pela cabeça, mas pronto. É, não é? Depois disto, Sarah estava muito longe de ter a tal paz que Adam lhe prometera. Agora ela já não ouvia apenas as vozes, mas, segundo o que consta, já conseguia comunicar com estes espíritos que começavam a exigir que construísse novas divisões para cada um deles, que não tinham sentido absolutamente nenhum. Exato. É, não é? Para tu veres, estas construções teriam de ser eternas, ou seja, basicamente seria o destino de Sarah. Se ela parasse, morria. Ou seja, ela, pronto, não é? A família, a empresa nem era dela, E ela que estava com isto tudo em cima. exato, ainda tinha que construir uma casa para os senhores. Pá, e depois lá está. Não há de a mulher ter começado a pensar que estava maluca, não é? Exato. Isto põe qualquer um a bater mal. Com isto, a casa, como é lógico, estava a ficar cada vez maior e mais estranha. Aquilo parecia um autêntico labirinto. Como já disseste, ou já disse neste caso, cada divisão era construída segundo o pedido de cada espírito. Agora vais perceber porque é que há pouco disse que era sem sentido. Havia pedidos, por exemplo, como portas que não abriam e escadas que não ia dar a lado nenhum. Ok? Exatamente. Eu estive a ver as imagens e, meu Deus, É, não é? assustador. Por exemplo, os trabalhadores contratados para efetuar a obra trabalhavam todo o dia, sem qualquer descanso dia e noite. Isto tudo durou durante 36 anos, por isso vê lá os turnos que não devem ter havido para aqueles trabalhadores não poderem parar as obras. Sim, e na altura, não é? Não havia também, de certeza que não havia direitos, não é? Pois não havia direitos, não havia a tecnologia que tens hoje, as coisas levam muito mais tempo a fazer. Exatamente. Para o pessoal ter a noção da obra que estamos a falar, a casa hoje ainda existe, ou seja, Exatamente. ela tem cerca de 500 a 600 divisões, algumas luxuosas, outras são simples e outras ficaram por acabar. Ao todo, a casa está avaliada atualmente em 71 milhões de dólares, ou seja, mais ou menos 65 milhões de euros. A casa tinha ainda 7 andares inicialmente, mas após um terremoto ficou apenas com 4. Terremoto esse que Sarah achava que também tinha sido a origem da maldição. Claro. Claro, né? Ainda tinha um sótão, que foi onde Sarah se escondeu durante este desastre ambiental, e que recentemente foi aberto e encontrado lá dentro vários objetos da família Winchester. Eu não sei o que é que encontra
estas coisas. Não sei É, como é que. pois é pá, conhecendo a história como conhecem, ainda vão explorar a casa, é preciso ter um grande estômago, para não dizer grandes tintins para lá ir. Pois, exato. E pelo que eu sei, eram coisas mesmo da família Winchester que ela Yeah. tinha guardado. Pá, e agora para falarmos um bocado deste aspecto da casa, e como já disseste antes, era gigante. Ela foi registada com 2000 portas, 3 elevadores, 13 casas de banho e 10.000 janelas. Imagina. Meu Deus. Entendidos na matéria, neste caso de explorar sítios propícios a fenómenos sobrenaturais, dizem que é muito fácil alguém perder-se nesta casa, que mais parece um labirinto infinito, e hoje em dia ainda não foram exploradas todas as olhadas da casa. Algumas estão fechadas com paredes de cimento e madeira a bloquear o acesso. A Já casa. viste o quê? Tu estares a abrir uma porta e a porta estar com uma parede de cimento. Yeah. E ficas a É, pensar, why? Ou será que depois daquela parede está alguma coisa? Será que não está? exatamente. O que é que Eu está lá vi, fechado dentro? eu vi uma coisa que eu acho que era bom adicionar aqui, que havia portas que abriam mais portas e mais portas e mais portas, daí a quantidade de portas, Uhum. e havia portas com cofres também. Cofres que eles não conseguem abrir ou que estão a tentar abrir. Enfim, toda a história é creepy. É uma loucura. Pois lá está, a casa é literalmente bizarra, é mesmo assim. Olha, estavas a falar em portas, por exemplo, havia portas que davam para quartos sem chão e, consequentemente, sem teto. Para tu veres. Até Meu Deus. há uma porta com acesso ao exterior da casa, chamada The Door to Nowhere, ou a porta para o nada, que está a uma altura de 2 metros do chão. Ou seja, se alguém não tem cuidado e tiver distraído, abre a porta e vem bater com os queixos cá em baixo. Exato. E eu não percebo é porquê, não é? Opa, lá Os está. espíritos lá não sabem, não é? Ou espíritos ou a maluqueira da própria Sarah, né? Porque nós não sabemos. Exatamente. Depois já sabes que há muita gente que faz aqueles estudos e especialistas em numerologia descobriram que a casa tem uma grande ligação ao número 13, que é considerado o número do azar, como toda a gente sabe. Temos a sexta-feira 13, ou whatever. Então, eles descobriram isso porquê? Porque a casa. Depois a casa tem 13 casas de banho. Ok. Uhum. Como já mencionámos antes, mas a grande parte mais integrante desta 13ª casa de banho é que ela tinha 13 janelas, o lavatório tinha 13 ralos, a escada principal da casa tinha 13 graus e existiam 13 palmeiras plantadas originalmente no terreno, que isto nem tinha nada a ver com a Sarah, para este caso, Exato. e a casa estava dividida em 13 partes, que neste caso originou 13 assinaturas que a Sarah teve que fazer na papelada quando esteve a construir a casa. O que mais me intriga aqui são os 13 ralos. É para escoar mais depressa a água, tipo, Não, é giro, é giro. Tu, se quiseres fazer a barba nos ralos, tens que os tapar todos, estás a ver? né? Ou se quiseres tapar aquilo para encheres o lavatório, Sei. se calhar Mas estavam 13 pronto, pessoas lá a lavar-se ao mesmo tempo. que horror. Já É, não é? viste? 13 ralos. É tão. Mas pronto. Não critico, não julgo. Vamos lá ver o que é que isto vai continuar. Queres partir para a Exato. tua parte? Pronto, agora Partir para a tua vou. parte. Isto o pessoal sabe que a gente não percebe nada disso, por isso siga para a frente. Eu acho que tu estás a ficar assombrado. Deve ficar taralhoco. Então, Ruben, eu agora vou falar da divisão mais polémica desta casa. Ok. Pronto, agora vamos à parte mais assustadora, pronto, na minha opinião. É o Salão Azul. O Salão Azul Ok. é chamado o coração da casa e também o ponto focal onde convergem mais energias sobrenaturais. Ok. É uma sala luxuosa, penso que a mais luxuosa da casa, com um piano que várias pessoas disseram ter ouvido tocar sozinho. Portanto, várias pessoas, ou Ok. seja, as pessoas já lá foram Sim, neste ao caso, salão. os exploradores, turistas, whatever. Exato. O ambiente é gelado ao ponto de um ser humano não aguentar o frio, segundo o que dizem. Ok. Sim, normalmente onde dizem que há fantasmas a temperatura baixa bastante. Agora imagina se é o ponto focal da casa.
Estás a ver, não é? Exato. Então, esta divisão é a mais polémica, pois era aqui que Sarah realizava as suas sessões espíritas para comunicar com os espíritos. Ok. Era algo tratado como um total evento diário. Todos os dias à meia-noite era tocado o sino da casa pelos trabalhadores da obra. Sim, Ruben, a casa também tinha um sino. Já não basta Não aquelas disse divisões todas. Toma lá mais um sino. Ok. Exato. Isto servia para, de certo modo, convocar todos os espíritos até à sala para a sessão se realizar. E às 2 da manhã tocariam novamente para encerrar a mesma. Era nesse tempo que a Sara recebia os pedidos das almas de como cada divisão deveria ficar. Ok. Penso que Sarah apenas se conformou com este estilo de vida. Se parasse, morria. Mas se continuasse, também era assombrada a toda a hora. Pois, epá. Mal por mal continua-se a obra, não é? Exato. Já que ela comunicava com ele e conseguia ter uma conversação, era melhor do que estar a ser assombrada por aquele Mas pessoal todo. mesmo assim eu não me imagino a viver uma coisa destas. Opa, nem tu nem ninguém, não é? Porque se isto for mesmo real, estás a ver o que é que estás a levar com montanhas de gente a chatearem-te a cabeça a toda a hora. Só porque sim. Tu já tens, não é? Se trabalhares na função pública, já tens. Mas isso são o tipo de fantasmas. Exato. Então, uma curiosidade desta casa, ela é considerada das mais assombradas devido às almas que supostamente seguiram Sarah. Uhum. Mas, porém, apenas 2 pessoas morreram lá. Pois, porque supostamente quando a gente diz ao início que é a casa mais assombrada, pensamos logo que muita gente morreu na casa, não é? Mas afinal não, é mesmo, foi o pessoal, entre aspas, os espíritos que seguiram Sarah, que a faz com que seja a mais assombrada. Exatamente. Essas 2 pessoas que foram Sarah e uma cigana. Esta cigana de que falamos entrou na vida de Sarah para lhe oferecer um espelho. Uhum. Que é Ela para que seria o garantia que espelho? este espelho, pronto, portanto, a cigana garantia que este espelho iria permitir visualizar os espíritos da casa mais facilmente. Ou seja, ela não iria ter que ser conectada com eles, apenas Ok. os veria. Epá, dava jeito, não é? Tipo, o problema é que estás a entrar em casa e parece que tens um retrovisor para ver o que é que se passa atrás de ti. Exato. E pronto, isto, lá está, isto foi. Eu não vi o filme, não Uhum. sei se isto é mesmo real, mas foi o que eu pesquisei, Ok. não é? E o que disseram. Ahm, Na primeira tentativa de conseguir provar a sua teoria, Uhum. diz que sim, que resultou, que a cigana conseguiu mostrar, mas que entrou num total choque que acabou por se atirar do ponto mais alto da casa suicidando-se. Epá, pois, é tal coisa. O pessoal pensa que está preparado para aquilo, mas depois, olha, Exato. é mais forte do que tu. Como eu disse, se é verdade ou não, não há como provar, apenas Foi o que está descrito, não é? Na pesquisa. exatamente o que eu Yeah. consegui arranjar nas pesquisas. A segunda pessoa a morrer foi a Sarah, que foi encontrada morta dentro da casa com 85 anos, a 5 Uhum. de setembro de 1922. E o porquê? Também não consegui encontrar. Ok. Pronto, também não, se calhar não faziam autópsias naquela altura e ninguém soube porque é que ela morreu. Pois, 1922, não sei. Vai na volta, morreu de susto. Exato, porque não? Se o táxi Epá, estava. mas também, passado tantos anos morrer de susto, espera lá, também Exato, é. não é? Aqueles Exato. nessa altura já estavam, epá, fecha-me, cala-te um bocadinho, já estou farto de ouvir. É o que elas já diziam Mas aos calma, ela morreu com 85 anos, tá? Ela teve até aos 85 anos. Epá, pois. É, boi. Como dissemos, durou 36 anos, como tu disseste ainda há bocado. Sim, 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 sim. Pronto. Após toda esta história, a casa existe, como tu disseste ao início, Uhum. as divisões existem e acabou-se por tornar-se uma atração para os mais curiosos e entendidos na matéria. Uhum. Também já foi tema para a criação do filme, A Maldição da Casa Winchester, e a atriz principal é Ellen Mirren, Deve ser Mirren, sim. ok? Que deu a vida a Sarah Winchester. Turistas já se atreveram a entrar na casa e confirmam que tem uma energia estranha e pesada. Alguns até se sentiram mal após a visita. Pois. Bem, dito isto tudo, será que vocês teriam a coragem de entrar numa casa com uma história assim? Tu,
Eu pessoalmente posso dizer que se calhar teria, porque eu sou um bocado cético nestas coisas. Uau. Sou um bocado cético nestas coisas. Porque é aquela cena. Até me aparecer alguma coisa à frente, eu fico naquela. Será? Se me aparecer uma coisa à frente, borro-me todo. Mas depois destas teorias todas e desta história, Pá, sabes que é um bocado complicado a gente falar disso. Complicado, salvo seja. Porquê? Porque há sempre várias pessoas que vão a estes locais e várias pessoas que sentem coisas diferentes. Agora, ou sentem porque já estão com esse sentido de sentir e acharem que estão mesmo assombradas e que estão a sentir alguém, estás a ver? E depois é aquelas cenas estranhas, o piano tocar sozinho, pá, pode ser muita coisa, pode ser a atração turística, aquilo estar mecanizado e tocar sozinho. Se o ponto da casa arrefece àquele ponto ou não, lá está, que não está comprovado, aí já começas a pensar duas vezes, né? Se não tiver lá mais nada e se a casa não foi mexida, aquele ponto ao meio, baixar a temperatura dessa maneira depois de uma casa construída, fazer mecanicamente já é mais complicado, estás a ver? Há esses pontos. E depois é aquela cena das salas estranhas, das portas que não dão a lado nenhum, quartos que estão fechados, a gente sabe lá o que é que lá está dentro. Epá. exatamente. Qualquer pessoa cética que entre lá dentro, por exemplo, eu entrasse lá dentro, se calhar pensava nesses pontos todos. Estás a ver? E no sótão? Ah, pois. Só estão estar lá tudo guardado da família Winchester. Olha, eu sou sincera, eu não era capaz. Eu passava. Nem sequer passava na rua da casa. Passava-se a 500 metros ao lado ou mais. Exatamente. Opa, não. É assim. Eu digo sempre: se há uma história, não é? Se há história, há porque alguma coisa aconteceu. É pá, sim. Mas. Mas lá está. Toda esta parte da cigana, pronto, talvez acha um bocado mais floreado, não Uhum. é? Mais repuxado, não é? Sim, mas sim, eu não teria coragem. Não teria. E ainda por cima são 500 a 600 cômodos, está bem? E um autêntico labirinto, não é? Olha que tu perdeste lá dentro, mesmo que não estejas a acreditar no assunto, perdes lá dentro, começas logo a pensar em tudo e mais alguma coisa. Não, nunca eu perder-me lá dentro. E escadas, também, acho que também disseste, escadas que não dão para nada. Tu estás a subir as escadas e dá Aquela para um escada, teto. exatamente, está para um teto, aquela escada que tu estás a subir e abre para a rua e tens uma queda de 2 metros. Sim, por exemplo. É bué estranho. Isso Que é estranho, é? quer alguma almita, assim mais chateada, disse: vou fazer esta porta, vou pedir para ela fazer esta porta, que é para ela, se um dia quando acordar mais com sono. E bumba, cá em baixo. Vai na volta. Que horror, isso é só horrível. Pessoal, eu não sei se vocês acreditam ou não. Deixem nos vossos comentários se acreditam nestas histórias e se entrariam na casa ou não. Nós voltamos para a semana com um novo tema. Ainda não sei qual é que será, mas esperem. Por isso, pessoal, até à próxima. Fiquem bem. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, assim aqui. Tanto aqui no Spotify como no YouTube. E não se esqueçam também de seguir o canal do Between Two Geeks, quer no YouTube, quer na Twitch, porque nós já sabemos, fazemos parte da equipa do Between Two Geeks. Pessoal, até à próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigada, Ruben. Nada. Sempre às ordens. Tchau, people.